aqui estamos entre amigos. Vocês sabem que este programa é um programa para você conhecer artistas. E esta pessoa que está ao meu lado hoje é uma grande artista. Artista de teatro, gente de palco. Aquelas pessoas são básicas no nosso trabalho de dublagem. Hoje, com muito prazer, com muita alegria, eu trago para vocês Adna Cruz. Querida! Tudo bem, Zóia? Que coisa prazer te ver. boa. Quanto tempo não nos víamos, né? Tem um Nossa certo tempo Senhora, já. muito tempo. Eu fui me recolhendo e não encontro mais ninguém. Não, e a vida, né? Uma tribulação atrás da pois outra, é. um horário atrás do outro. Mas eu me lembro muito de quando eu te conheci a primeira vez lá no sindicato. Uau! Isso quer dizer há mais de 30 pouquinho. anos. Um pouquinho mais de 30 anos. Nos Olha que idos da maravilha. década de Quando 80. a Lígia me apresentou você e ao teu marido. É isso. Não é? Mas eu não vou encurtar a conversa, não, porque 30 anos é muito pouco para a sua história. Você tem mais história do que isso. Então a gente vai começar perguntando, Adna, como é que você entrou nessa história de ser artista? Aonde isso começa na tua vida? Isso começa. Eu fiquei rememorando alguns fatos, né, de infância. E eu lembro que eu, sei lá, estava primeiro, segundo ano, que era primário, antigamente, pouco tempo. E aí eu me lembrei que a professora, que era, sei lá, uma aula de alguma coisa, era para ler uma história de alguma coisa que eu não lembro o que era. Tinha aula de leitura. Tinha aula de leitura, não sei o claro. quê. E aí eu botei na cabeça que eu teria que me performar com uma personagem X. Que legal! E aí eu lembro que eu tinha um chapéu de palha, que a gente ia pra praia, não sei o quê. Eu lembro que eu peguei o chapéu de palha, destruí o chapéu todinho, depenei ele todo, não sei o quê, arrumei uma roupa. E era um personagem masculino. Você tinha quantos anos? Você lembra? Eu devia ter uns 10 anos, 9, 10 anos, é. E aí acho que era um homem, não sei o quê, e a minha mãe queimou uma rolha pra eu fazer não sei o quê. Tarará. E depois eu fiquei lembrando que era só eu na sala de aula que fiz aquilo. Que não foi pedido por ninguém, inclusive, entendeu? Então a professora deve ter saído com uma impressão de que ela tinha uma aluna especial, inclusive. Que ela tinha uma aluna muito talentosa. Ela tinha um problema ali certeza. qualquer. Então eu penso que essa foi uma das minhas primeiras inserções. Mas eu sempre fui muito curiosa, muito faladeira, né? Você dizia poesia em festa? Declamava? Não, eu lia muito, eu adorava ler para os outros. Tá. Então eu adorava ler qualquer história que eu lesse, eu já dramatizava, fazia a voz não sei de quem, a voz de das contas, já interpretava a história, já não sei o quê. E você sabia por que você fazia isso ou você fazia porque você estava lendo e aquele personagem devia falar daquele jeito? Eu fazia como era isso? Porque como você ri de piadas? Por que você ri de piadas? Porque eu rio. Por que a gente ri de piada, na verdade? Porque quando alguém tá contando uma piada, o fulano vinha andando na rua, não sei o que, vinha alguém na frente dele e tal, a pessoa escorregou, caiu. Você visualiza o negócio e aí você ri. Isso. Não é só pelo áudio, né? Claro, é porque você usou ali a imaginação. Quando eu lia, eu estava lendo, mas eu imaginava Estava vendo o negócio. O que você estava lendo. Sei lá, fulana estava contando a história para o sultão. Então eu também. Fulana, não sei das quantas. Então você já contava a história dentro daquele ritmo. Porque eu imaginava, na verdade, eu sempre tive uma imaginação fértil. E uma curiosidade também, né? Muito bem. Então você lia histórias, fazia seus personagens, mesmo sem saber que eram personagens. Porque você estava apenas contando história, né? Mas quando é que isso, de alguma forma, se transforma numa peça de teatro na escola, por exemplo? Ela é tão jeitosa. Nunca. Nunca aconteceu? Nunca fiz teatro na escola, nunca fui chamada. Que barato! Não fiz curso, na minha casa ninguém era artista. Mas na sua escola ninguém fazia teatro? Não sei se fazia também, porque eu nunca me liguei. Eu nunca tive. Eu acho bonito as pessoas que falam assim, eu tinha intenção. Eu nunca tive essa intenção, né? Eu entendo. Então, nunca procurei teatro, nada. Minha vida era
Como é Mas que o mesmo assim teatro você era essa. surgiu na minha Quando é que ele vida? pinta? Quando é que ele cai no seu Quando colo? eu, enfim, fatos da vida que acontecem e tal, fui estudar, fui estudar à noite no Senac, sei lá. Você é de Santos, Eu né? sou de Santos, Você é. é de Santos. E eu estudava à noite e tal, não sei o que, trabalhava de dia no estúdio fotográfico e tal. E fui estudar. E aí o meu estúdio era perto da praia. E tinha uma garota que passava, não sei o que, com a prancha e tal, e entrava no estúdio pra tirar foto, fazer não sei o que. E eu conversava com ela, ela toda descolada, não sei o que. E eu era muito certinha, assim. Minha mãe trazia assim, tinha que estar 10 horas em casa, tinha que não sei o quê. E aí, conversando com ela, o que você faz? Faz não sei o que, não sei lá. Ela assim, eu também faço teatro, não sei lá. Faz teatro? Será que tem teatro? Tem. Quando que é? Dia X, Y, à noite, no ginásio. Eu falei, que legal. Então tá. Aí Você ficou eu curiosa. fui à noite pra escola, olhei lá pro ginásio lá no fundo, falei, vou dar uma olhadinha lá no E era ginásio. no ginásio da sua No ginásio, escola. é. Aí eu fui lá no ginásio, entrei, tinha um pessoal lá ensaiando o negócio, um povo assistindo. Eu subi lá no coisa, fiquei assistindo. Achei horroroso tudo, porque era um ensaio, muito ruim. Mas tinha um cara cantando. E a voz ecoava por todo o ginásio, né? E aí aquela coisa da imaginação, né? Aquela voz ecoando e tal. E a música era bem legal. Ok, aí fiquei assistindo aquilo, tal, passou. Acabou o ensaio, eu fiquei ali, aí ele acabou, ele era o diretor, ele saiu todo mundo atrás dele conversando e não sei o quê. Eu fui atrás dele para saber como é que é, quando que é, não sei quando, não sei aonde, na sala tal, tá bom. Aí acabou, foi embora, aí eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei assim, eu vou fazer teatro. Minha mãe, jamais. Imagina, teatro. Eu falei, não, mas é um curso que, acho que era curso, sei lá o que que era, que tem e tal. Não, não vai fazer, vai, não vai, não vai, tá bom, então não vou. Na noite seguinte ele tava lá. Que menina disciplinada. Aí naquele dia, era um curso, na verdade, né? Era Quem numa era o sala. professor? Quem estava dando aula para mim, Valdires Bruno. Mentira que você foi aluna da Val! Meu Deus, que coisa fantástica! Aí eu entro na sala, tinha muitos homens. E eu usava micro saia, né? Usava Sim, a gente aquela coisa usava. meio. Enfim. E eu fui daquele jeito, tal, falei assim, então, tinha muitos rapazes e tal, uma Meu, parte, tinha umas duas ou a três mulheres Valdires só. usava uma sainha bem curtinha. A Valdir nem lembro, cara. Eu sei que era baixinha, pequenininha e tal. Ela conseguia ser menor que eu. Aí eu cheguei lá, não sei o que, todo mundo sentado, conversando, não sei o quê. Aí o pessoal, ela fez um exercício, acho que nesse primeiro dia, ela fez um exercício, eu lembro muito desse laboratório, foi o primeiro mico. Assim, não sei o que, vocês estão na rua, uma multidão, tá? Vocês veem a multidão, vem vindo e tal, e vocês vão atravessar a rua. Do lado de lá, para atravessar de lá para cá, vem uma multidão também e o patrão de vocês, ela sempre como social na cabeça, né? Vem o patrão de vocês, vem na multidão. Tá, e eu estou imaginando, que eu falei, então, a multidão vem o meu Aham. patrão e tal. Ele vai atravessar a rua e é atropelado. Eu caí na risada. O pessoal ficou escarrado, o pessoal assim, e eu dei risada e logo eu falei assim, porra, caraca, né, me fiz não sei o quê. E passou e tá, aí eu pedi desculpas. Falei, desculpa, e aí a voz disse, não, você teve a reação mais acertada. E aí, ok, aí fiquei naquele grupo, tararã, acabei entrando no grupo, aí tinha o tal do ensaio, a gente ia com os ensaios, era um texto inédito. Deixa eu fazer uma parte sobre a Valdires. Valdires Bruno foi uma das minhas primeiras amigas em São Paulo. Nós dividimos apartamento. E era uma atriz brilhante, Santista. piquititica, santista, com um talento extraordinário. Eu não sei se a produção vai conseguir achar algum material da Valdires, mas ela fez no Teatro do SESI o Milagre de Anne Sullivan. Então, talvez encontre alguma foto. Se encontrarem, por favor, traz pra gente esse material. Obrigada. Valdires, Obrigada. a grande Valdires. E a Valdires, ela dava expressão, dava interpretação, etc. Aí nós continuamos com os ensaios, enfim. Eu fazia uma figuração só, né?
uma marcação lá de luz e tal. Qual era a peça? Já tinha o Era o, nome? era o Mercador, era um texto do Vianney, não, de quem que era? Aí eu não vou, Tá, vai me não, perder tudo agora. bem, tudo Mas bem. enfim, era o Mercador, era uma releitura de Tiradentes e tal, tinha um foco crítico. Meu teatro vem Aham, sempre da crítica, né? aham, aham. E aí eu fazia E a lá, direção era da e a Valdires. direção não era da Valdires, a direção era de quem hoje em dia é meu ex-marido. Aí a outra vai e casa com o diretor. Conheço esse esquema. Então. E aí, ok, foi. A gente fez apresentações, aí veio a estreia, que foi bem interessante também. Minha mãe não sabia que eu estava fazendo teatro, claro. Todo dia eu saía para ir para a escola, só que eu saía para ir para o ensaio. A escola foi para casa do Gente, chapéu. E aí, estreia, né? Estreia, e aí eu falei para ela que eu estava fazendo, que tinha estreia, enfim. Ela sabia a filha que tinha. E aí eu já estava fumando nessa época, né? Já sim. fumava e tal. E aí, dia de espetáculo, ela chega mais cedo. Ela não sabia que eu fumava, claro. Ela vem chegando, vem eu saindo da coxia, com o cigarro na mão, aí dou de cara com a dona Beni. Ela, Nossa não sei o que. Senhora. Aí rolou, foi. E a minha grande estreia no palco, eu estreiei fazendo figuração, mas foi quando num dos espetáculos tava agendado e a atriz que faz. E era tudo amador, né? Vamos Sim, combinar. sim. Era Vocês eram amador. muito ligados ao Febraban, né? Não, Febraban não. Como é que chamava a Federação de Federação Teatro de Amador? Teatro, a Festa. Festa, Federação de Teatro Santista. Tá, mas tem uns Tem a paulistas. Cotaesp, Tá. tá. A gente fazia parte da federação numas, né? Porque nessa época o presidente era o. Nossa, Dia do Branco, enfim. Mas a Tudo gente bem. fazia parte da. Aham, A aham. gente não fazia. A gente fazia um movimento marginal de teatro, na verdade. Você tinha o pessoal classicão, que fazia o teatro classicão, etc. Uhum. E a gente fazia um teatro crítico ligado a Experimental. sindicatos, Aham, né? Com aham. textos inéditos. Como é que você começou a trabalhar com sindicatos, com o teatro e sindicatos? Como é que você fez isso? Que eu me lembro que eu te conheci neste movimento. Foi nessa mesma época. Eu já comecei, a gente começou assim, com esse texto eu esqueci o nome dele, que era o Mercador. A partir dali, não, mas eu fiz uma comédia francesa também, A Canção Dentro do Pão, que era A muito, muito canção dentro do gostosa. A pão, Canção Dentro do Pão. lindo. 800 atos na Canção Dentro do Pão. É, fiz um dos espetáculos. Eu estava em cena, de repente, era uma comunidade, sei lá o que que era. De repente levanta alguém, a minha carteira, roubaram a minha carteira, não sei o quê. Meu Deus! Era um ambiente bem saudável. É, e então, nessa época, era uma época de grande agitação também, Sim, né? Depois de sim. agitação política, cultural. Final da ditadura, né? E aí você começa, mesmo sem perceber, você começa a militar, né? Então, sem perceber, eu comecei uma militância política, né? Claro. E eu sempre, na verdade, eu sempre tive esse espírito de militância, mesmo na escola. Por que que eu nunca me liguei no teatro, não sei o quê? Porque eu Aham. estava discutindo sempre alguma coisa. Ou estava discutindo política, ou religião, Ou as questões da própria católica. escola, né? Eu estava Que sempre não concordava com discutindo isso. alguma coisa no pátio, Você enfim. foi representante da escola também, Nunca da fui turma? também, não. Não? Nunca. Eu agitava no bastidor, né? Ah, Eu tá. ia de bastidor. Por conta própria, né? Enfim. Porque em casa a gente discutia muitas coisas, né? Discutia-se muita política. Nós tínhamos uma vizinha que o filho dela ele era ativista e ele foi para o Chile, né? Enfim, Uhum, e uhum. a Polícia Federal rondava a casa com a cavalaria, não sei o que, aí a mãe Aham, dele tinha que pular o muro para poder falar com ele com o telefone quando ele ligava. Então era aham. um ambiente muito propício para isso, Uhum, né? uhum. E Então vocês eram solidários a esta vizinha, então sabiam de algumas coisas e essas mais. minhas tias eram professoras, então a gente tinha Aham, muita discussão. A discussão era no outro nível. Não era uma discussão normal, de pessoas normais, eu diria, né? Tanto que amigos meus tinham uma vida diferenciada. Minha vida aham. era uma vida mais agitada Mais nesse profunda, ponto. eu Mais acho, profunda né? era. Aham. E... Mas enfim, voltando ali para a história da estreia, uma das atrizes não ia poder cumprir uma agenda. E era coisa tipo assim, dali a 3, 4 dias ia ter apresentação.
como é que faz, como é que não faz, eu não sei o que. Nós, acho que éramos de 3 mulheres. Aí eu falei, eu faço. Aí decorei o texto rapidinho, eu já sabia a marca, né, que eu tinha assistido muitas vezes. Tá, eu faço, não sei o quê. Vamos entrar. Só que eu preveni o pessoal, falei assim, olha, se eu esquecer o texto, vocês não help. Aham, Tá bom. aham. Aí, ok. Quando acendeu o spot, eu tava em cena, quando eu pisei naquele palco, até me emociono. Eu pensei, cara, é o meu lugar. Daqui não saio nunca mais. E aí, quando eu escutei a minha voz em cena, eu falei, nossa, que louco. E aí foi. Claro que eu fiz umas bobagens em cena, né? Esqueci texto, quase Ué, quem derrubei não outra, não fez? sei o que, tá? E quem não fez? Mas a partir dali era tudo sempre muito, muito fácil sobre esse aspecto, né? De você. Mas aí você já estava namorando com o diretor. Aí eu não tava ainda não. Não. Não, não tava. Não tava ainda não. Tava. Era só do. Depois a coisa foi acontecendo. Aham. Foi acontecendo, acontecendo. E acabou que a gente acabou se envolvendo e tal. É... Mas aí foi. Montei muitos espetáculos. A gente fez a primeira adaptação do Capitães da Areia, do Jorge Amado. Foi a primeira adaptação do Brasil. Uau. Com uma carta assinada pelo próprio punho dele, nos autorizando. Uhum. Fizemos um estudo profundo de todas as obras dele, né? Foi um trabalho de mesa bem interessante. Que legal, esse trabalho de mesa é tão importante para o ator, né? Que é um aprofundamento cultural. Você, quando sobe no palco para fazer uma obra, você tem uma história que te envolve, Você né? tem essa grande vantagem do teatro, né? O É. exercício do teatro, e isso eu falo agora na dublagem. Em algum momento a gente vai chegar na dublagem, Daqui a eu pouco, acredito, lá na né? frente. Por enquanto eu estou lá, você entrando no palco. Esse exercício do palco, ele é fundamental para ator, né? Aham, Ele é aham. absolutamente necessário. Ah, e aí fiz outros espetáculos, né? Participamos de festivais no âmbito regional, estadual, mas era sempre um movimento marginal no sentido de que era político e discutindo. FEPAMA, era isso? Federação Paulista de Teatro Amador. Não, era Tinha uma coisa assim, uma federação grande que abarcava todo o teatro amador. Eu me lembro por causa do sindicato, que a não, a gente gente tinha falava a festa, muito. que era a Federação Santista, né? E as É, outras federações aí do estado, regionais. Você tinha a Cotaesp, nossa, faz tantos anos isso. Acho que a família. Cotaesp acho que era nacional. E aí não vou saber te falar agora Ah, mesmo. Não vou lembrar. Mas a gente tinha a festa. tá, o teu marido era ator. Ator também. Ele é Aham, ator também. Então, é, ator e ele dirigia, né? uhum. Os espetáculos que nós E a fizemos. Valdir já continuava nesse grupo? Não, Não, a não, não. O Valdir só Valdir, estava lá ele se no conhecia, curso. o Marquês já conhecia a Valdires de antes, ele já tinha uma amizade antes. Aham, E aham. aí a Valdires, não sei se dava aula já lá, enfim. Aí ela foi fazer esses Ela eventos dava aula, nesse acho que no grupo. Sesc lá, não Eu acho que era? ela dava aula no Sesc, É, eu acho que era é. isso. Mas eu sempre fui muito desligada, sabe, de algumas minúcias. Eu fazia. É pra fazer? Vamos fazer. Aham. Ai, mas que cor que era a toalha da mesa das lojas? Eu falei assim, não lembro. Eu sou assim, Entendeu? Não lembro, eu porque a minha entendo. atenção tá centrada em Aham, outras coisas. aham. Mas eu lembro que a Valdir passou um tempo preparando, enfim, dando exercício, fazendo laboratórios, fazendo laboratórios muito legais, muito interessantes. É, que eram terapêuticos, né? Depois nessa minha outra profissão, por exemplo, a O correlação, teatro a é correlação terapêutico, né? é muito próxima. É. E aí montei a Canção Dentro do Pão, né? Que era uma comédia francesa, uma comédia de l'arte, muito gostosa de fazer, muito bom, muito texto, muito doido, né? O Capitães da Areia, que quando nós adaptamos para teatro, nós levamos meses adaptando aquele romance. A primeira proposta, acho que nós devíamos ter tipo umas 3 horas de espetáculo. Nossa Mas depois a gente Senhora, foi cortando. meu Deus. Era na época da censura ainda, né? Então Aquilo todos que os vocês não espetáculos. cortassem, eles cortariam? Então nessa época, deixar claro que nessa época a gente se fazia um espetáculo para o censor, né? Sim. Então você tinha ali, você fazendo espetáculos, às vezes só o censor e o elenco, e ele ia anotando o que não queria. Riscava, riscava, Eu riscava. tive uma experiência com censor em Belo Horizonte, no Teatro Marília, fazendo escola de mulheres. Eu fazia criada. Ah, E tinha uma marcação que eu pulava no colo do Luiz Serra.
né? E eu gritava, ai, meu coração! Essa era a ceninha. E a minha roupa era aqueles vestidinhos de criada antiga, pretinho, com a calçola Aventalzinho. branca, e no bumbum tinha um coração vermelho, Ah, né? ah, Coisa meio de palhaço, né? Meio de circo. E aí a gente ensaiou, o censor aprovou, aí estreamos. Na hora da estreia, salto em cena é uma questão de segundos, né? E aí eu não sei se o Serra atrasou virar, porque ele estava fugindo. Quando eu gritava, ele virava e eu pulava. Houve algum desencontro e eu me esparramei no chão. ah. Caí sentada no chão, fiquei de quatro, bati a mão no coração e gritei: ai, meu coração! O censor queria parar o espetáculo na hora, Porque era um pornô. porque aquilo a gente não tinha mostrado para ele. Ah, ah. Imagina, mulher, escola de mulheres. Não, mas os censores, eles eram qualquer nota, né? É, Porque eles eram totalmente despreparados para isso, eram né? analfabetos, Totalmente, semi-analfabetos, totalmente. né? Então, por exemplo, no Capitães da Areia, você tinha greves no cais, e tinha greve, a palavra greve. Você não podia falar. Não podia falar Não podia greve. falar greve. Aí quando ele cortou, você ia falar o quê? Briga. Fulano de tal, não sei o que, tá organizando a briga. Aí Não quando podia a, nem paralisação, né? Não, Não. não podia nada, era briga. Então, quando a gente ia para algum lugar que não tinha, sabia que não ia ter censura, a gente soltava greve. Né? A gente soltava pro público. Tinha sempre os debates, o público, os teatros eram sempre lotados. Santos, naquela Sempre época, nossa, era era. lotado. Sim, Ficava gente para temporada era de fora. terça a domingo. O pessoal ficava pra. Mas em Santos era Aham, muito especial isso, aham. entendeu? É, Porque. Santos é uma grande escola, Não, digo assim, esse um tanto de. berço de grandes É, artistas, né? esse tanto de público em Santos era, era sui generis, era uma coisa surpreendente, né? Se bem que na época o teatro tinha uma dinâmica Era maior, né? diferente. É, Então, a minha vida, a minha escola de teatro foi uma escola perfeita, né? Porque foi o teatro amador. E aí eu lembro que um dos colegas veio fazer IAD. E aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, IAD, eu não vou fazer IAD. Ele passou lá no vestibular, não sei das quantas, mas tem um teste prático, né? Tem a É. prática na IAD. Eu falei, ok. E você faz pra mim? Você dá réplica e tal? Dou sim, não tem problema. E era Pedro Mico que ele veio fazer. Dou, ok. A gente ensaiou lá o trecho que ele queria. Eu não sabia o que era IAD, nunca tinha visto IAD, ok. Ensaiamos e viram pra IAD. Era, era meia arena, né? A IAD Aham. acho que é meia arena. Palco, tal. E quem começava a cena era eu, né? A primeira fala era minha. Então, era sinais, não sei o quê, foco em mim. Quando veio o foco, cara, é uma coisa. É maluco isso. Incorpora, né? É maluco isso. Foi maravilhoso ali. É Fiz o negócio. Ele verdade. entrou na EAD depois e tal. E aí entrou na EAD, foi não sei o quê. Acho que nesse mesmo dia, acho que mais dois ou três rapazes me pediram para dar réplica, porque tinham faltado lá. Aham. Aí eu dei a réplica, passou, vambora, vambora, estamos saindo lá pelo hospital. E a gente vem andando, aí veio umas três ou quatro pessoas atrás, assim. Já era na USP Era ou não. era na Pinacoteca? Não, acho que era na USP. Acho que era na USP. Eu sei que veio umas duas ou três pessoas atrás da gente e tal, e a gente conversando, daí um deles para assim, escuta, você tá em que ano? Aí eu olhei pra assim, falei, não, eu não estudo aqui. Você não fez assim? Não, eu faço teatro amador. E eu tinha orgulho de falar que eu faço teatro Eu amador. também tinha. Eu venho do teatro amador. Ah, tá. Aí depois disso eu levei mais uns dois ou três amigos pra fazer IAD. Todos eles entraram, passaram, foi uma experiência interessante também. Então a minha formação em teatro, ela foi muito visceral, Uhum. sabe? É, o Teatro Amador, ele É, proporciona exatamente pesquisa isso, de né? campo, aí foi um trabalho aliado a uma militância política, Aham. e a militância política ela te oferece esse recurso não só da discussão, tem recursos positivos e negativos que acho que não vem ao caso a gente discutir aqui, mas o teatro popular que eu fazia, era um teatro popular, afeto à militância política,
não tem riqueza maior. É verdade. Porque você convive com absolutamente todos os meios. E você vai discutir a sociedade ali, no nicho dela. Uhum. Então, houve uma época, por exemplo, que eu, na minha militância, eu estava designada a trabalhar com mulheres, por exemplo. E não sei se você conhece Santos, né? Santos, São Vicente, e tal, são cidades irmãs. E ela é toda ladeada, nessa época que eu descobri, que eu não sabia. Ela é toda ladeada por palafitas, né? Hum. Não é mangue que chama. Enfim, aquela parte de maré. Aham. E aí eu tinha contatos nessa região, pelos diques. E que essas mulheres eram mulheres muito fortes, não sei, mulheres irritadas mesmo, e elas marcavam reuniões de organização de mulheres nas suas Nossa, que casas. fantástico. E eu ia até lá no dique, eu me perdia no dique, eu ia até fui no dique e voltava, porque eu não sabia onde que eu estava e tal. E você conviver com esse povo, Um não é com esse povo, eles não são, aprendizado, né? eles não são É uma especiais, escola, mas eles têm a vida ali, é uma corre na escola veia, entendeu? extraordinária. São vitoriosos no que fazem ou não, eles veem a vida sob outro prisma. Para o ator isso é riquíssimo, Com né? Eu digo, certeza, eu com costumo dizer que o certeza. ator ele é quase um vampiro, né? Porque você está conversando com alguém, Está e é claro, você está observando, né? conversando com a pessoa, e claro, você está ali, né, escutando, aceitando, mas você está inconscientemente estudando aquilo. É material, Aham. entendeu? Quando o ator entende que o que ele tem na frente, que tudo é material, em algum momento ele vai usar aquilo. Na época que você trabalhava militando, o Davizinho já estava em Santos? O Davi Capistrano? Ah, Davi Capistrano veio depois, né? É, Veio depois. é depois Veio disso, né? depois, depois dessa É porque minha o vida. Davizinho O Davi Capistrano acho era que veio meu em amigo de 90. infância. Acho que foi década de 90 Ele que era ele meu veio. amigo de Ah, infância, é? então não Ah, não, tenho. não, não. Antes, não, Santos estava sob Nós crescemos tutela. juntos. Não, você não elegia prefeito. Era uma Ah, cidade tá, é, vermelha. Era cidade claro. vermelha ainda, né? Então você tinha todo um aparato diferenciado em Santos. Então toda essa riqueza, tudo isso era muito um material muito rico. Nossa, que Eu maravilha, conheci gente. prestistas, né? Que eram seguidores de Prestes, eram uns senhorzinhos já, eles eram ótimos, participaram de reuniões. Eu fiz muita reunião Nunca clandestina, né? ouvi essa expressão prestista. Prestista Nunca ouvi na minha militar, vida. Eu sei quem são os comunistas, mas porque prestista? era coluna Prestes, Sim, mas né? prestista, nunca ouvi, que Eles barato. eram prestistas. Acabei de aprender uma expressão nova dentro do. Tem história. Uau! Ainda bem que a gente tá sentada, né? Que Senta que lá vem legal, que história. legal! E eles, nossa, eles eram enciclopédias ambulantes, né? Eles contavam fatos da coluna. Aí Prestes retornou ao Brasil. Nossa, tem história, Luiz hein? Carlos Prestes. A Luiz gente fala Carlos Prestes Prestes. assim, Não. né? É Não, Luiz Carlos Luiz Carlos Prestes. Ele Prestes. retornou ao Brasil, aí já é década de 80. E nós, então, o partido, a organização, enfim. Você chegou a entrar no Partido Comunista, então, Não, não. Eu como... era de outra organização. Tá. Eu era do MR8. Ah, você era do M. Meu Deus, que mulher de coragem, eu não sabia. Uau! E Prestes veio para o Brasil, então a organização decidiu fazer uma reunião de boas-vindas, um ativo, né? Estou falando coisas aqui que talvez as pessoas Não não vão saibam, saber, mas a enfim. gente tem que botar numa linguagem, tem que Uma traduzir, grande porque reunião. é muito importante o que você está É, trazendo, porque faz parte da história do Brasil e é uma história que hoje dizem que foi narrativa, mas que vocês estão ouvindo de alguém que estava lá ao vivo, vivendo isto realmente. Faz parte da história de Adna Cruz, faz como faz parte da parte da história. minha história. Faz. Então é muito importante que a gente descreva isso. Então a organização decidiu fazer uma grande reunião para dar boas-vindas e para tirar dali algumas diretrizes, enfim. E aí nós fomos. Eu já tinha a minha filha mais velha, né? Que ela era pequenininha. E fomos para a reunião. Então, aí a minha filha sentou no colo do Luiz Carlos Prestes. Pena que não tem foto, né? Que a gente não podia tirar foto. Mas ela sentou eu era a única criança, eu era a única mãe ali daquele, enfim, daquele ativo todo. E aí ouvimos o Prestes falando, enfim. Foi bem interessante. Então, por isso que eu digo que a minha formação como atriz, ela traz subsídios que
Outras atrizes, outros atores seguramente têm, Sim, né? claro, claro. Claro. Mas essa vivência, né? Vivência sócio, né, Sociocultural, participativa, né? participativa, política, com Exato, discussão ali exato. em loco. Eu tive outros colegas, outros companheiros que também eram da área artística, mas que se perderam no mundo. Eu não, porque eu era artista, eu já tinha Uhum. isso em mim e era muito política também, né? É, essa composição, ela me Co- fez bem porque me atiçou a visão crítica, né, em Uhum. relação a muitas coisas, em relação à vida, em relação ao mundo, enfim. É, você conseguir. Abaliza, né, algumas posturas internas que vêm e Exato. você sabe por que elas estão ali. Você aprende a fazer análise, Isso, inclusive de conjuntura, que as pessoas não sabem o que é uma análise de conjuntura, exato. né? A Então você fala assim, fazer, mas você fez análise de conjuntura? Oi. Então, essa educação assim política. como essa educação política também nos ajuda a fazer autocrítica, porque era a base Sim, desse trabalho na sim. época, Que, aliás, que eu se fiz. perdeu, né? Não, eu fiz essa autocrítica. Em algum momento eu parei e eu fiz uma autocrítica. E foi quando eu saí da organização, Uhum, né? Então eu saí por uma série de questões. Uma delas foi a rigidez ditatorial uhum, que as uhum. organizações têm, É verdade, né? é verdade. Então essa rigidez ditatorial, Que é ela, uma forma de se garantir, né? De impedir invasores. ela é uma forma de você garantir alguma coisa sob pressão, na Sim, verdade. Eu sim, vivi isso, claro, né? claro, E eu claro. questionei isso, eu Aham, questionava isso, inclusive em reuniões clandestinas eu questionava. Então há muitas coisas que acontecem hoje que eu sei por que acontecem, aham. eu sei porque tanta gente pensa de um único jeito, Sim, claro, eu, claro, claro. entendeu? Eu sei e não concordei, por não concordar, saí. Enfim, tem algumas coisas nos porões que às vezes não vale muito a pena a Em gente todos comentar, os lugares, né? ser humano é sempre ser humano, né? Onde você encontra pessoas incríveis e Sim. pessoas E tem não propostas e tão propostas, né? Então incríveis. você quer abraçar a proposta X, ok, Aham, você vá. Se claro. você não concorda, como eu prezo muito o processo democrático, eu entendo que você pode ter uma posição que eu vou achar maravilhoso que você tenha. Uhum, Sinal que você está viva, respira e tem um aham. cérebro. E posso não concordar E eu absolutamente com sou o uma que outra você pessoa que tem um pensa. cérebro, posso concordar ou Com não, certeza, aceito e respeito. com Não certeza. gosto de desrespeitos, Aham, sabe? No geral, não gosto. Eu penso que o respeito cabe em qualquer situação política, cultural, enfim. uhum, Principalmente quando você está falando em país, enfim. E a discussão enriquece muito, com certeza. né? Ela acaba Hoje, enriquecendo. quando se fala em discussão, as pessoas acham que é briga. É, Discussão é troca de ideia e é fundamental para você poder exercitar a tua mente e chegar a alguma conclusão sua. exatamente. Porque na medida que você discute, que você conversa, você troca informações, Exato. você troca sensações. Porque quando você conversa com alguém, eu estou conversando com você. Eu vou olhar para você, vou te dar uma informação, você vai fazer uma expressão para mim. E talvez me faça refletir no que eu Aham, falei. Eu falo, aham, não, pera, aham. então, Como é que isso caiu ali, né? Essa acho que não é pessoa. exatamente isso. É, Isso pode me levar a tentar uma outra forma de convencer você, exatamente. ou pode me levar a A perguntar para você, repensar o que ou você. perguntar para você por que você não concorda, Uhum, né? uhum. Então esse hábito da troca de informações, da discussão, ele está perdido, eu penso. Não está perdido total, né? Não, Mas ele é. está meio esquecido, Ele está muito né? Está esquecido. meio É. esquecido. E é um exercício fundamental, fundamental, porque senão você não cresce. Exato, exato. Você estagna, você fica ali, você fica parado naquela água, chega uma hora que essa água começa a ficar meio, né, meio putrefada, fica esquisito. Você, nesse final ah, da ditadura, você chegou a ter contato com os CPCs? O CPC do Rio, Não, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Teatro de Arena? não, tive contato com o pessoal do César Vieira. Aham, Lembra, Cezinha, lembra de claro, César? claro. Então, a gente fez algumas trocas, ele tinha um circo aqui, né? Nem sei se ainda tem. Não, não tem mais, o Não, terreno foi. não tem mais, Não então. existe A gente mais. fez algumas trocas aqui, ele tinha espetáculos maravilhosos, ele ia assistir nossos espetáculos, a gente tinha um intercâmbio interessante. Foi o mais íntimo que eu tive aqui, foi com o César e
E aí dando curso pelo interior, né? A vida do ator ela é muito diversa, né? Você tá fazendo um negócio aqui, daqui a pouco você tá dando aula ali, daqui a pouco você tá não sei o quê e tal. Aí depois Uma, tive filhos, aí uma vida de circo, a né? vida Eu de acho se que artista, ele tem essa alma de circense, né? essa alma doida, né? De Nômade, vida de né? circense. E aí tive filhos, aí a vida já te dá uma outra conformação. É, eu grávida da minha segunda filha, eu fiz um espetáculo que era, o nome era Meu Coração Amanheceu Pegando Fogo. Oh, Foi uma é do frevo? adaptação, Do frevo? não, uma adaptação do livro de um jornalista santista que escreveu um livro com uma grande ilustração em cartoons sobre o incêndio da Vila Socorro. Uau. Você soube desse incêndio, né? Sim, Foi sim, eu lembro, devastador, foi um horror. acabou com a Vila Socorro. Nossa, É, foi foram um horror. quadros terríveis e tal. E É. ele escreveu um livro. E o Laurinho, que era o cartunista, ele ilustrou com cartoons. E o autor nos procurou se nós não queríamos adaptar para teatro. A gente fez uma reunião e falou, gente, como é que vai adaptar esse negócio para teatro? Que coisa louca e tal. Ah, vamos aproveitar então os cartoons dele. E fizemos o espetáculo em cima dos cartoons dele. E aí foi no carnaval, né? Então vamos colocar Meu Coração Amanheceu Pegando Fogo. Era uma atrás de comédia, na Uhum, verdade. uhum. E aí eu tava grávida já de... Muito grávida. E fui até o final da gravidez no palco. E aí eu lembro que nós tínhamos um espetáculo para 15 de maio marcado. E era final de abril, o elenco tava meio polvorosa já e tal. Aí fizeram uma reunião em casa, uma reunião e tal. Então, imagina que o espetáculo é dia 15 de maio, tá com uma agenda. Será que é melhor a gente cancelar e tal? Eu falei, não, não, vamos deixar, porque o bebê vai nascer dia 1º de maio. Mas é cesárea? Eu falei, não, é dia 1º de maio. Porque a minha filha mais velha é dia de São João. É uma data importante, né? Tá O que estava certo. mais próximo ali era 1º de maio. Eu falei, claro que eu não sabia isso. Ah, então tá, então vamos manter, não sei o que. Tarará. E meu ex-marido viajava muito nessa época, e quando foi 30 de abril, ele chegou de viagem, sei lá, 29, 30. Já E aí, chegou para a sua programação. aí ele chegou, não sei o que, e dia 30 de abril, tal, fiz não sei o que, tarará. Aí uns mal-estares, um negocinho e tal. Aí eu falei pra ele, foi dormir, falei assim, olha, dorme esperto, que é capaz que, não sei o que. Tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, mas eu sabia. Aí na madrugada eu me preparei, tarará, não sei o que, 4 horas da manhã hospital, 7 horas da manhã, 1º de maio, nasce a minha filha. Que maravilha. E aí, ok, aí continuei com o espetáculo, não sei o que, tarará. Quando você chegou a mudar para São Paulo ou você fez só uma ponte São Paulo-Santos? Em que período? Quando você começa a trabalhar em São Paulo, ou você... Não, eu sempre trabalhei aqui em São Paulo. Eu dei aula no circo aqui em São Paulo, lá, não sei aonde, que era muito longe, eu não lembro agora onde que era. Um teatro de educação, mas eu subia e descia. Eu Você é fiz. arte educadora. Não, eu ia do teatro, né? Foi Tá, como teatro mesmo. ok. Montamos um espetáculo com a Vilma de Souza. Aham. Lembra? Não sei se você conheceu a Vilma de Souza. Eu lembro desse A nome, Vilma, sim. Montamos aqui, era o Trecos e Truques, que era um espetáculo que ela tinha encaixotadinho ali, que era bem legal, era um infantil muito legal. Montei aqui em São Paulo, mas subi e desci aqui, viajamos pelo estado, mas eu Você sempre continuo subia e descia. sempre morei em Santos. Uhum. É, depois veio a dublagem, né? Aí quando a Quando é gente que tá... começa a dublagem na tua história? Como é que isso acontece? Então, eu sempre trabalhei com Porque você voz. sempre foi muito ligada ao palco. Você é uma mulher de teatro. Você tem raízes muito sólidas. É, E normalmente quem tem essa coisa de palco, esse pé no chão do teatro, tem uma certa resistência com dublagem. Como é que foi essa tua chegada na dublagem? eu sempre trabalhei com voz, né? Eu montei um espetáculo de bonecos e era eu e uma outra atriz e não sei o quê. Um dia ela faltou, eu tinha espetáculo, eu fiz todas as personagens, todas as vozes. Eu sempre gostei muito de fazer vozes. Eu já trabalhava fazendo locução em Santos. Começava de um trabalho de atriz, eu ia fazer locução, não sei o quê, tarará. Dei aula para locutor, radialista e tal. E aí tinha produtoras de vídeo em Santos, né, de comerciais. Quando que tinham mulheres bonitas e tarará, as meninas Uhum. bonitas iam gravar, mas aí a voz pegava. Ah, Dina, vem, não sei o que, dublar. Falei assim, eu vou. Aí no estúdio mesmo, eu dublava.
a atriz lá fazendo um negócio dela, Mas ok. como você começou a dublar assim? Vai, assim, Põe a voz aí. o monitor aqui Aham, e fazer a voz. E aham. ok. É, aí abriu em Santos a DPN, A que o pessoal aqui DPN, sabe da é DPN, né? verdade. A DPN A Santos. DPN O do Pedro. Pedro Luiz. E o Pedro Luiz, na época, ele era voz de cabine da Globo, da Baixada, né? E eu lembro que às vezes eu estava em algum estúdio, gravando alguma coisa, ele passava por mim e falava assim, vou trabalhar com você. E eu não conhecia ninguém, eu sempre fui muito qualquer nota. E aí ok, daqui a pouco eu disse, vou trabalhar com você. E um dia eu perguntei pra ela assim, quem é esse cara? Dina, pelo amor de Deus, e meu marido é todo muito bem relacionado. Ele é o, tipo assim, que legal. Ele passa por mim toda hora e fala que vai trabalhar comigo, mas quem é? Aí passou o tempo, aí eu soube que ele tinha um estúdio, né? Aí um dia eu tava em casa, olhando a minha agenda, não sei o que, e vi o número, você sabe por que eu vou trabalhar com ele? Vou ligar pra ela. Eu liguei. Mas o que é? A Débora, acho que foi a Débora, alguém me atendeu, não sei o que. Eu falei, Dina, não sei o que, e aí marcou lá pra eu ir. Eu fui, sem saber o que era exatamente, fui. E eles faziam na época voice-over pra Discovery. Tá bom, só que era diferente, não tinha imagem, eram Aham. cabines, só áudio, né? Nossa, fazia voice-over só no Só áudio. áudio, só Uau. áudio. E o pessoal de rádio que fazia, né? Então, Aham. vamos gravar, vamos gravar. Falei, porra, sopa no mel. Vamos gravar, vamos gravar. Aí os meus trabalhos voltavam muito de Miami pra refação. Dina, tem uma refação, não sei o que, vamos fazer refação, vamos fazer refação. Aí um dia eu fui fazer refação, eu falei assim, desculpa, O que que tá, o que que né? tá O que que errado? tá pegando? Mostra pra mim alguém que fez, como é que é. Mostraram uma gravação de alguém de rádio. Eu ouvi e pensei, eu não sei fazer isso. Porque a voice-over deles era liso. Coisa, eu também não sei Eu fazer. pensei, eu não sei fazer isso, eu não sei Também não não. interpretar. Mas ok, vamos fazer. Aí eu continuei fazendo, e É um continuei fazendo. desafio. É muito difícil. É Era verdade. aquele voice-over. O de É hoje em dia já não é verdade. mais voice-over, né? Hoje É, em dia já é qualquer outra nota. é. Então, eu continuei a gravar. E um dia chegou, ele me chamou para fazer um teste. Fui fazer um teste, ok. E tinha um dos técnicos que sempre trabalhava comigo, né? Então, técnico é irmão, né? Você olha pro técnico, já sabe, ele já entende você e tal. E aí, teste, vamos fazer o teste. Onde que é? O estúdio não sei das contas, aí entramos lá, o script. Tá, vamos passar. Aí entra alguém na técnica e fala assim: mas é dublagem. Eu falei: tá bom. Pensei, dublagem? Você falou assim: tá, põe o texto. Você já E tinha pensei: dublado. não, mas porra, mas eu dublava comercial, Pois que era mas já 30 tinha feito, segundos, é. era não sei o Tudo quê. bem. Aí põe lá, tá bom, põe. Eu falei: põe aí, solta. Eu digo que era Ana Maria Brega, Ana Maria mexicana. Põe. Passou. Passa mais uma. Então, vamos gravar. Gravei. Tá, e a mulher entrava com um cachorrinho pra tosar o cachorro, daqui a pouco tava pintando parede, fazendo Sei daqui. comida, sabe? A mulher fazia de um Aham. tudo, já na chuva, no sol. Tá, vamos gravar. Gravei o programa inteiro, dublei o programa inteiro. Ok, saí do estúdio com a nítida certeza de que tava devendo, sabe aquelas? Fui embora. Tá gravado e tal, fui embora. Aí eles me ligam. Assim, Dina, vamos agendar os dias, não sei o que e tal, que você foi aprovado para Miami. Eu falei, meu Deus, vamos. Aí era um programa que eu abri o texto todo, eu abri e já ia gravando. Renato Março, sabe quem é? Claro. Renato Agora. Março, nessa época, passou um tempo, ele foi dirigir e eu fazia autodireção. Mas aí tem que ter a direção do Renato. Eu chego lá, tá o Renato Março, Renato, tudo bem, tá? Se eu vou dirigir, você tá bom, então tá, vamos dirigir. Em respeito ao diretor, olhei pro técnico e falei, passa mais uma. Eu segui o protocolo. Passa mais uma. Aí chegou uma hora que ficou de saco cheio, né? Eu dei uma olhadinha pro técnico e falei assim, solta. Aí eu abri o texto, abri o texto todo e fui gravando. E fui gravando, Aí chegou uma hora que assim, né, dá um tilt lá, parei. Aí quando eu parei, o Renato Márcio estava assim. Aí eu pensei, quer que eu faça que aconteceu? Alguma coisa errada, que você falou alguma coisa errada, que é outra? Eu falei, não, eu quero saber, por que você tá gravando de novo? Eu falei, não, mas esse programa eu não tinha gravado ainda.
E ele perguntou, mas como é que ela sabia como é que era o programa? Que barato, né? É bem aquela coisa, você não sabia que aquilo era difícil e você Esse simplesmente é o verbo, fez. esse é o verbo. Eu não sabia que era difícil, eu fui e fiz. Nesse ínterim, acho que antes disso até, antes de eu começar com a DPN, eu vim a São Paulo e tinha um amigo ator que estava morando aqui. A gente foi visitar, enfim, conversando, falamos sobre dublagem. Aí eu falei dos comerciais que eu só fazia na época. Aí ele assim, aqui eu tentei a dublagem, mas São Paulo, pelo amor de Deus, quem tá dentro não sai, quem tá fora não entra. Jura que é assim? E a dublagem nunca me chamou a atenção, mesmo. Eu nunca imaginei para dublagem, eu nunca fui nem a Aham, favor nem contra, não aham, tinha nenhum aham, problema com a aham. dublagem. Ele assim, Yadna, aqui não sei o que e tal. Eu falei assim, mas como é que é o esquema? Assim, se você quiser eu te dou, eu te O indico os contato. estúdios, o contato. Eu falei, tá. Aí ele no papelzinho marcou lá 3 estúdios, que eu não lembro mais quais eram, e me deu. Falei, tá bom, meti na meio da agenda e fui. Aí passei a dublar na DPN, não sei o que. Passou um tempo revendo meus papéis, eu encontro ali o papelzinho com os 3 endereços, com os 3 negócios. Falei, olha, acho que eu vou. É isso aí. Os estúdios todos eu não lembrava qual que era, eu lembrava da BKS. Falei assim, eu vou na BKS. Eu andava aqui em São Paulo, mas só nos lugares muito, né, precisos. Não sabia onde que era. Cheguei na BKS e tava BKS Doutora Piranja. Pirântula. Ok. Cheguei na BKS, na recepção, falei assim, me apresentei, não sei o quê. Nem quem tava na recepção, mas era uma pessoa meio tal, meio esquisitamente, mas tudo bem. Falei assim, então, eu tô, não sei o quê, eu queria falar com a doutora Pirângela. Aí tu me deu uma medida e falou assim, ninguém fala com a doutora. Aí eu pensei, aí fica difícil, né? Porque era o contato que eu tinha. Falei, não, tudo bem, mas eu não tenho problema. Mas tem alguém com quem eu possa falar? Não sei, me apresentar. Ninguém fala com a doutora, é Ninguém ótimo. fala com a doutora. Eu falei, porque a mulher olhou pra mim e falou assim, quem é essa criatura que está aqui do nada, né? Aí ela assim, um minutinho. Aí fiquei esperando. Aí ela assim, pode subir e falar com a Márcia Gomes. Márcia Gomes. Falei, tá bom. Subi. Márcia Gomes. Márcia Gomes, dá licença, Márcia Gomes dirigindo. E fiquei esperando ali, né? Ela assim, pode falar. Eu falei, não, mas você tá dirigindo? Não, pode falar. Aí me apresentou, eu sou você aqui, sou atriz, isso aqui de Santos. Ah, tá bom, tá bem. Aí eu falei assim, você quer acabar e depois a gente conversa? Falou, não, não, pode falar, eu tô ouvindo você. Ouvido, né, de diretor. Eu tô ouvindo você. Aí falei mais alguma coisa e tal. Ela acabou lá, o ator que tava dublando, acabou. Ela falou assim, então, o que que é? Eu falei assim, eu sou atriz, eu não sei o quê, pra fazer um contato, como é que... Você faz registro? Ela, você tem algum material? Eu falei, não. Aí eu lembrei que eu tinha começado a produzir uma cassete Uhum. para estúdios com um De, amigo de de Santos no estúdio. comercial, né? E paguei e tal. Ele falou assim: olha, Adina, tá aqui, vê se você aprova para eu passar pro não sei o que definitivo lá. Uhum. Falei, tá bom. Até hoje eu não aprovei. Tá? Aí a tal da cassete, eu falei, aí eu tenho uma fita cassete. Aí eu olhei na mesa, não tinha nada que se parecesse com cassete. Era DA, acho que na época. Aí, mas só que o técnico dela tinha que Aham. negócio lá que tocava. Ele falou assim, eu tenho não sei o que. Eu falei, então tá bom. Aí ele colocou, a Marcinha voltou a dirigir, dirigindo e me ouvindo aqui. E tinha umas vozes, umas bobagens que eu fiz, voz de criança, sei que. Ela riu, aí ela ouviu e não sei o que. Acabou, acabou. Ela falou, ok, pode deixar comigo? Eu falei, não, que eu só tenho essa. Então tá bom, então pode esperar? Posso. Aí ela desceu, fiquei lá em cima, me esperando, esperando, esperando. Aí ela volta e fala, a gente vai chamar você. Eu falei, tá bom. Guardei minha fita cassete, saí da BKS e pensei, não precisa nem me chamar. Já entrei na BKS, não precisa chamar. Eu não acreditava que fosse chamar mesmo. E fui embora. Não tinha celular, não tinha nada, era ter Aham. meu telefone dentro Aham. de Santos. E aí me escalaram para uma escala na Foi BKS. tua primeira escala em São Paulo? Minha primeira escala em São Paulo foi na BKS. Com a Marcinha mesmo? Na verdade, foi com a doutora. E eu cheguei atrasada. Nossa!
Na verdade, eu cheguei atrasada, porque ela marcaram uma escala de 8, 8 e meia da manhã, vim de Santos, e tava tudo certinho, mas aí a Guaicurus, né? Aham. Deu uma emperrada ali de ônibus, não sei o quê, e, nossa. E eu cheguei na BKS esbaforida, pedindo desculpa e não sei o quê. Aí a moça da recepção falou assim: ah, não sei o quê, que porta, não sei aonde. Estúdio 1, 2, sei lá, era lá embaixo. Ai, tá bom. Aí cheguei, e acho que ela tava na porta, aí eu, ai, desculpa, o atraso, o ônibus, eu não sei o quê. Você não sabia que seu horário era não sei que horas? Na hora, minha respiração estabilizou. Eu falei, é verdade. Mas olha, se não der pra fazer, não tem problema. Eu vou entender. Não, pode entrar. Entrei. Entrei, o estúdio era o estúdio antigo ainda, aqueles Aquele estúdios bem, grandão. cheirando a mofo, enfim, era o estúdio antigo. Cheio de texto, né? E aí, ok, entrei e pensei, puta, tô ferrada, mas tudo bem, vambora. Texto, capítulo não sei das quantas, anel não sei o quê. Capítulo ok. Anel, eu dublava com timecode. A gente já trabalhava com Pro Tools. E aqui em São Paulo todo mundo trabalhava com DA ainda. Isso que eu não entendi. Eu falei, gente, como é que pode? São Paulo com DA ainda? Pro Tools era muito rápido. É como é o Pro Tools hoje. Quando o VoiceOver ainda era DA. Depois a gente já passou para Pro Tools. E aí, ok. Aí, ok, texto, achei o capítulo. E lembrava do tal do número que ela falou. Eu não sei que número é esse, mas eu não vou perguntar o que é. Eu tenho uma honra, né? Que peguei o tal do capítulo, coloquei na estante, procurei o número, falei, achei o que que é o anel, tá aqui, anel. Aí começamos a dublar. Fiz, aí o DA dava umas travadas, né, de vez em quando. Aí travava na tela, ela não falava nada. Tá, não tá, ok. E eu, aquele silêncio sepulcral. Aí de uma hora travou um pouco mais, aí eu perguntei, quer mais uma? Valeu? Não, deixa assim mesmo. Eu já tava meio mordida, aí eu pensei, eu vou tirar o fone de ouvido, eu vou fechar esse texto, eu vou sair daqui, porque eu não preciso disso. Aí eu parei e pensei, melhor. Falei, não, eu vou ficar. E se não tiver bom, ela vai entrar aqui e vai me tirar do microfone. Vou continuar. Continuei dublando. Continuei dublando e tal, foi até o final, acabou. Novamente pedi desculpas e tal, assinei, tinha que assinar. Não sei se tinha vale coxinha na época já, não sei o que, assinei. Ia saindo, aí lembrei, falei assim, desculpa, eu nem perguntei o seu nome. Ela olhou pra minha cara e falou assim, você não sabe quem eu sou? Eu falei, não, Não te deu uma carteirada? eu sou a doutora Pierângela. Ai, doutora, era com você que eu queria falar quando eu vim aqui. Ela deve ter pensado que eu era louca, né? Porque São Paulo naquela época tinha uma crítica, enfim, muito especial em relação à doutora. Tinha uma lenda, né? É, A pirâmila se tinha uma transformou em coisa assim. lenda. E eu fui muito natural com ela e tal. No final das contas, essa personagem era um fixo de novela, que eu gravei pra caramba na BKS. Uhum. Gravei outros trabalhos aqui, aí ela me indicou pra Marshmello, né? É, na Marshmello com o. Ai, como é que eu esqueci o nome dele? Que dirigia lá. Ai, Cabelinho grisalho. Valdir, seu Valdir. Valdir de Oliveira. Valdir de Oliveira. Eu lembro que eu fui fazer uma gravação com ele. E era um filme chato. Filme, sei lá. Mas o Valdir era uma... Olha um gentleman, né? Nossa, que coisa Um boa é gentleman. trabalhar com o Valdir de Oliveira. Era um filme chato, um filme monótono, não sei o que, era uma personagem grande, não sei se era protagonista, enfim. E gravei o negócio todo lá e tal. Acabou. Ele sai da técnica e entra no estúdio e fala assim: Você é do Rio? E aí eu olhei pra ele e pensei bem rapidinho. Falei: Acho que o pessoal de São Paulo tem algum problema com o pessoal do Rio. Aí eu falei: não sou do Rio. Você não é do Rio? Eu falei: Não. Aí brinquei, né? Falei: É melhor. Bairrista. Falei: Não, eu sou de Santos. É melhor que o Rio e tal. Ah, você é de Santos. Ele tinha uma relação com Santos, né? Não sei se ele morava, enfim. Ah, de Santos e tal, não sei o que, ok. E essa foi a minha primeira experiência com o seu Valdir, né? Aí eu lembro quando eu saí dessa escala, eu fiquei pensando assim, mas eu nunca tive sotaque, eu nunca tive É, mas, essa percepção de ter mas o sotaque. litorâneo tem uma coisa Tem um parecida, um diferencial, tem um diferencial. diferencial. E, e aí depois eu fiquei sabendo que alguns colegas na época achavam que eu era do Rio também, enfim, e sem nenhuma forçação de barra.
É o Tem- chiadinho do português, né? É, Que fica no que litoral. fica. É. É. Alguns estúdios aqui em São Paulo, eu sei que davam preferência um pouco por conta Aham, desse pseudo-sotaque que eu tinha. aham. Então, de alguns trabalhos, então era interessante. Eu sei, eu tenho essa consciência que eu era chamada um pouco por conta disso mesmo, sem querer, sem ter essa noção. E aí, minha carreira aqui E foi. aí você foi entrando na dublagem, foi crescendo. Ah, qual o trabalho de dublagem que você se identificou mais como atriz? O que foi que você fez Ai, são onde você tantos. achou a sua atriz presente na frente do microfone? Aquela atriz que vinha do teatro, aquela atriz que Ó, fazia você respirar fundo. olha, eu sou muito ruim, né? Então, a pergunta que, quando sabem que você é dubladora, a pergunta que fazem normalmente é: ai, o que que você Não, fez? eu não vou pedir nada disso. Eu Não, quero não, 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 saber mas eu digo o assim, que te tocou. normalmente é o que fazem. Quando me perguntam, eu falo que Eu eu não não sei, lembro. eu É, eu não também não sei, eu não sei. lembro, eu não lembro. É, Mas às vezes tem mas, alguma eu coisa. diria que sim, fiz muitas atrizes, fiz muitos trabalhos que exigiu o trabalho de atriz bem forte e tal. Mas eu diria que o trabalho até hoje, que me pegou, quase me pegou na estante. Uhum, Tem trabalhos uhum, que pegam na estante, né? aham, aham, Todos eu superei sempre de boa, assim, sempre. aham. Os dramáticos, os não sei o quê, os hilários e tal. Mas um trabalho que quase me pegou na estante, eu falei pra diretora, eu falei assim, aí foi sacanagem. Denise Reis era a diretora. Aham. Foi Acumuladores. Sabe Acumuladores? É um Sei, programa que tem. sei. Eu... Fiz muito Acumuladores, muito, muito. Os mais diversos. Mas esse especialmente era um sofrimento tão profundo daquela mulher. Para você ter noção, ela tinha vários freezers com todos os gatos que ela teve. Nossa. E ela tinha um sofrimento tão profundo com aquela perda, com aquelas perdas, que, cara, eu tava gravando e teve hora de eu pensar, eu vou ter que parar aqui para me refazer. Mas não parei, né? Não parei. Porque era muito sofrimento, muito. Aquele foi o único trabalho que eu me lembro. Eu falo, toda vez que eu encontro a Denise, eu falo pra ela, você tá me devendo. E aquele trabalho foi um trabalho muito forte, muito forte. Claro, tiveram outros que eu já saí do estúdio, tipo assim, nossa, que trabalho, eu nunca mais vou esquecer. E esqueci, saía fora, eu já tinha esquecido e tal. Então eu digo que o trabalho que mais quase me pega na estante de verdade, que é de você parar, se eu não tivesse conseguido levar adiante, você Aham, parar aham, e sair para meio aham, dramático e aham, tal. Mas eu aham, consegui aham, manter, então o trabalho de atriz foi muito forte ali. O aham. controle, Sim, né, como atriz. sim. Porque os realities são muito difíceis de serem São feitos, muito né? desafiantes, Porque com aquela criatura que certeza. tá ali, ela não é atriz. Exato, ela não Ela tem pretexto, né? não tem pretexto, ela não tem time de É, interpretação, é. ela não sabe como é que respira. E ela muda de conversa no meio do A papo. infeliz não sabe como é que respira, que é infeliz não, quer dizer, a pessoa. Então você tá ali fazendo e ela não respira e você vai E enquanto adiante. ela está falando isso, me dá água aí. Mas eu estava dizendo exatamente Eu aquilo. falando, vem cá. Ai, machuquei o pé. Quer dizer, uma coisa que você não sabe. Então eu digo que foi esse. Agora, como atriz que, enfim, não sei, não saberia dizer pra você, porque foram alguns Sim. trabalhos que Aham. foram muito importantes. E no palco? Qual foi o trabalho de teatro que te marcou? No palco, eu acho que foi de todos que a Capitaneia marcou muito, né? Que eu fazia várias personagens, foi bem interessante. Mas acho que o trabalho mais. Eu nunca gostei muito de teatro infantil. Nunca foi muito a minha praia. Eu era muito grosseirona, eu acho, né? Muito, enfim, muito madura fazer. Mas trabalhar eu fiz outros espetáculos, teatro de bonecos e tal. Mas o trabalho com a Vilma de Souza, que foi o Trecas e Truques, foi um trabalho muito rico. Cantiga de roda, tá? Aquele Você Gosta de Mim, Rosinha, não sei o quê. Aquele infantil que era um infantil crítico, porque trazia um Que não resgate, era na verdade. infantiloide, né? Não era infantiloide, exatamente. Então aquilo ali me exigiu muito como atriz, Uhum, porque fez eu dar uma rebaixada, entendeu? O contato direto com criança, a gente fez muito, a gente percorreu o estado com teatro escola, não sei o quê. uhum. Então foi uma outra vivência que eu não tinha, né? Não tinha. Então nessa época eu tinha minhas duas filhas já, elas viajavam com a gente em alguma época. Foi uma experiência. Então eu botava elas no primeiro, era teatro escola, botava elas na primeira fila da plateia e falava, vocês não podem sair daí. As tias vão falar, vamos, vamos, pessoal, vocês não.
porque quando acabava o espetáculo, todo mundo saía. Então eu em cena e sempre com o olho nelas e tarará. Então, mas como espetáculo, acho que foi o que mais me exigiu de verdade. Um espetáculo Uhum. infantil que para todo mundo é meio bobo, né? Mas para mim não, para mim foi Não, uma é verdade. experiência diferenciada. E quando você sai da frente do microfone e senta lá naquela mesa como diretora, como é que foi essa experiência? Ah, eu tinha dirigido teatro, eu sempre dei Sim, aula de. mas Não, não, assim, eu vou chegar lá. Eu sempre dirigi teatro, dei aula, né, de uhum, teatro, uhum. então eu sempre tive contato com atores. Então a linguagem do ator é uma coisa que me interessa muito, né? Tá afeta. Eu sou atriz e já dirigia e dirigia cena, então eu sempre tive muito essa visão, né, de Uhum. direção. Quando eu vim para dublagem e quando eu estava dubladora só, e a gente dividia estante naquela época. Algumas vezes eu quase teve diretor que deve ter me execrado lá na técnica. Que acho que teve uma vez na Alamo que alguém estava na estante dublando e eu interferi. Interferi, sabe assim? Não, faz. E aí eu me toquei. Sem contar que o colega que estava na estante me olhou feio também, né? Porque afinal de contas. Mas então essa visão do ator eu sempre tive. Quando eu vim pra dublagem, que eu passei a viver a dublagem e tal, eu entendi o que era a direção. Eu sabia o que era a direção. E eu, quando era dirigida, eu entendia que precisava de mais alguma coisa ali, enfim. A Uhum, visão uhum. crítica, né, que você Sim, acaba sim. tendo. Quando eu vim dirigir, eu já sabia o que eu queria. Né, que eu acho que o diretor de dublagem, quando ele senta ali, é claro que às vezes você não assistiu o produto antes e O tal, que é né? uma pena, o que é É, é. lamentável, Mas né? quando você assistiu antes, ok. Você assistiu, você sabe o que você quer. Aham, Ah, o que aham, você quer? Você quer o sincronismo? Não só, né? aham. O sincronismo, eu digo que ele. Ele é uma consequência do trabalho. Exatamente. Se tiver tudo certo, o sincronismo vai acontecer. A Aham, interpretação tá ok. é. O sincronismo ele vem naturalmente. Você entendeu o processo, ele vem naturalmente. Então eu já tinha essa visão quando eu vim para a direção. E o que me frustrou um pouco quando eu vim para a direção foi perceber que nós tínhamos poucos atores, de fato, Exato, né? exato. E até estava comentando com o pessoal lá fora que eu geralmente eu falava para as pessoas, na época estavam surgindo muitos novos, hoje tem muitos mais, né? Mas na época a gente estava começando esse processo e pintava alguém novo no estúdio lá. E aí Você falava assim, ah, começou a esse aqui é o dirigir fulano e aonde? tal. Eu comecei, ixi, acho que a minha primeira direção aqui em São Paulo era um institucional, nossa, eu não vou lembrar onde que era não. Um institucional para uma empresa de alguma coisa dental, eu acho. Você Eu lembra acho do que foi a produto e não Ritinha. lembra Não lembro, não lembro. Não, onde? não, não lembro, porque não era estúdio. Eu não lembro, na Aham. verdade, eu não lembro, não. Eu lembro que a Ritinha, eram duas pessoas, duas ou três que eu tinha que escalar. Eu acho que uma delas era a Ritinha, eu não lembro o restante. Foi lá. Depois de estúdios mesmo. Qual foi o primeiro estúdio? Eu não vou lembrar. Eu vou De- lembrar, e quando eu lembrar, eu te falo. Que tá. agora eu não vou lembrar. Depois que você começou a atuar em dublagem, você continuou no teatro? Então, durante um tempo. Porque eu comecei a dublar. As escalas eram uma escala, né, uma aqui e outra lá. Apesar de eu já ter entrado trabalhando na BKS, não sei o que, mas eram bem poucas. Ainda continuei com o teatro. Só que aí a agenda do teatro começou a ficar normal. Era projeto disso, não sei o que, viajando não Uhum. sei pra onde. E eu percebi que a dublagem, a agenda da dublagem era uma agenda mais irregular, mas que eu tinha que estar a postos, né? Você começou a Então perceber eu que a fiz, dublagem segura. aí eu fiz, sabe, Salim? Salim. Eu fiz um balanço financeiro, botei ali, fiz uma Uhum. prospecção, sei lá, né? E pensei, vou fazer assim, eu vou dar um tempo aqui na dublagem, vou dar um tempo aqui. Conforme for, eu fico um tempinho aqui, aí eu saio, eu volto pro espetáculo, não tem problema. Aí falei pra ela, olha, gente, eu vou dar um tempinho aqui, depois eu volto. Uhum. Vai que dá, não Uhum. sei como é que é esse mundo, vamos ver o que acontece. E aí fui ficando. Aí fui ficando, a dublagem ficando. E aí, de tempos em tempos, eu sentia um mal-estar, uma coisa que era indescritível, não dava pra. Um banzo, eu diria. É, uma coisa que era. E aí eu parava e pensava assim, mas o que tá errado? Tá tudo certo, filho, casa, trabalho. E fui fazendo uma retrospectiva. Eu tava sem teatro.
eu tava sem palco, né? E eu lembro a sensação, uma vez me pedindo para dirigir um espetáculo de bonecos. E era num anfiteatro que eles estavam ensaiando. E eu sentei no palco. Sabe, choque? Falei, caramba. Aí Isso é bom. dei uma deitada ali, fiz um carinho nele. E tererão, mas não voltei pro teatro. Não dá tempo. Na verdade, não deu tempo, né? Que aí eu comecei a Eu dirigir. costumo dizer que a dublagem corrompe o ator. Ela rouba o ator do palco, porque é mais fácil dublar, você não tem que fazer grandes produções, você vai lá e faz, É, mas faz uma falta não, faz muita danada. falta, porque quando eu comecei na dublagem, por exemplo, o que que me fazia falta? O que que eu senti? E que eu falava para alguns colegas, às vezes eu falei, cheguei a falar para alguns que dublar era muito fácil. E algumas pessoas me rebatiam, imagina. Realmente, aí eu parei e falei assim, não, realmente é difícil, não é fácil. Foi fácil para mim, eu entrei, entendi o processo. Outras Aham, pessoas naturalmente também claro, tiveram isso, né? claro. Eu nunca fiz curso, eu não fiz estágio, Aham, eu tava aham, comentando com o pessoal. aham, Eu saía do estúdio da BKS na época e tinha um banco no corredor e sempre tinham pessoas sentadas ali olhando. Eu saía aham, e eu pensava, o que esse pessoal tá fazendo sentado? Eu não sabia que existia aham. estágio. Então, o que eu sentia falta na dublagem era o retorno. Então, o que que eu sentia quando eu tinha esses mal-estares? Eu só dava como atriz. Uhum, Eu só uhum, dava. uhum, Eu só uhum, dava, fosse o que fosse, né? E sempre me escalavam para coisas tensas. Perdeu o filho, tá currada, aham. tá não sei o quê, tá assim, umas negras que tararã, assim, uma coisa, eram tensos, né? É tanto que a minha defesa era sair do estúdio, fechar a porta e me perguntar, o que que você dublou, Edna? Eu não Aham, lembro mesmo, aham. né? Acho que é uma autodefesa, assim. Então eu senti a falta desse retorno, até entender esse processo, que é um mecanismo diferenciado para quem é ator. Sim, claro. Porque ali você dá. Mas você não pode esquecer, sabe o negócio do vampiro? Você não pode esquecer do vampiro. Porque você vai falar com a mocinha do café, você tá na feira, você vai no médico, você tá vendo o médico. Você tá lá na recepção do médico, você tá vendo a mulher que tá com dor. Você tá vendo o cara que tá sendo grosseiro com não sei quem. Esse é o retorno. Esse é o retorno do dublador. Do ator em dublagem, não do dublador. Uhum, E uhum. aí eu vou me remeter ao pessoal que estava chegando novo, quando eu conhecia. E era uma brincadeira que eu fazia. Eu parei de fazer, não faz tempo que eu não faço. Que era perguntar para a pessoa: você é ator ou tem DRT? Aham. E aí, mas eu já era crítica nessa época, eu pegava muito dublador, né? E aí eu tinha um parâmetro meu que era só meu, que não tinha nada a ver, inclusive, né? Que eu pensava assim, tinha pessoas que ficavam ofendidas. Falavam assim, eu tenho DRT. Aham. Quer dizer o E quê? aí eu pensava, talvez me dê trabalho quando eu estiver lá no estúdio para dirigir. Já outros falam assim, ó, eu sou ator. Ficava ofendido. Falei, eu sou Aham, ator. Claro que eu tenho DRT, eu sou ator. E eu pensava, que coisa boa. Então vai entender a aham, minha aham, linguagem. O aham. ator entende a linguagem da direção. Quando você começou a dirigir, nos seus primeiros passos, você estava chegando de Santos, você não era conhecida no meio e você de repente começa a pegar profissionais que estão no mercado. Como foi essa sua relação? Olha, foi prazerosa, porque muitos deles eu tinha dividido estante. Com São Paulo inteiro eu já tinha dividido estante. A gente dividia muito, né? Uhum. Então, alguns eu admirava pelas performances, outros eu entendia pelas performances. Existe um diferencial. Talvez você tenha me entendido. Os que eu admirava pela performance, que eu já tinha percebido, dividindo estante, eu sabia o que eu podia pedir, sempre respeitosamente, porque a gente sabe que quando você chega, você tem que respeitar quem já está, né? Com certeza. Então, eu sempre respeitei muito. Não recebi, por vezes, o mesmo respeito dos colegas, É até por isso que ser eu, novata, né? é isso que eu estou perguntando, como era essa Você Fui foi. desafiada, Aham, sim, fui desafiada. Nunca me faltaram com respeito, mas eu percebi que fui desafiada. aham, Mas eu sempre fui muito segura do que eu fazia. E sempre entendi que eu não era dona da verdade. Então, se eu tô uhum, dirigindo você e eu te dou uma proposta, você não concorda e você me dá outra, tá lindo. aham, Porque o principal foco é que o trabalho fique bom. claro, Eu não preciso bater no peito e claro. falar que eu sou a diretora. Aham, E você não aham, precisa bater, não. aham. Vem falar assim, eu sou a Zódia que já vira.
qual o nosso foco? Que o trabalho seja bom e que principalmente a coisa transcorra de uma forma pacífica. Claro. Não sei trabalhar sob tensão. Aham. Não sei trabalhar sob tensão. Quando eu percebo que existe uma tensão, uma pessoa mais tensionada, a minha preocupação primeira é distensionar. Se eu estou diretora, eu preciso que aquele ator esteja tranquilo para ele me dar o que eu preciso. Certeza, com certeza. Entendeu? Eu não posso deixá-lo revoltado. Eu penso assim. Nunca tive um ator que tenha saído do estúdio chorando, nem, pelo amor de Deus, mas eu sei de casos em que isso acontece e acho horroroso. Então, quando eu cheguei e quando eu me fiz diretora, né, eu já tinha tempo, já estava no mercado, enfim, alguns que chegavam, algumas celebridades que chegavam, celebridades, você reverencia respeitosamente. E existe sempre uma dúvida, né? Ah, vai dar conta do recado? Existe isso, né? Ainda que não verbalize. Teve alguém que te testou no estúdio? Fez Sim. propositalmente Teve o clássico. que não devia? Não, teve o clássico virar para trás e falar: você tem certeza? Aí você olha para o lado, você olha para o seu técnico, abre o microfone e fala: tenho. Ou, olha, não sei, você tem uma proposta? Somos profissionais. Eu já tive ator de eu pedir para falar um texto, uma palavra, e a pessoa falar: ai, desculpa, nessa palavra eu não falo. Como assim? Exatamente. Como assim? Como assim? Não, eu não falo porque eu acho, aí tem toda uma verborreia em cima do porque, uma defesa em cima do que eu não falo. Eu falo assim: então tá, mas então a gente tem um problema aí. Porque veja bem, o texto, ele precisa dessa palavra. Que essa palavra é que vai dar o barato do nosso aqui. Então eu preciso que você fale. Assim, então me proponha aí um sinônimo, alguma coisa que cumpra esse papel. Não sei, X coisa. Eu falo assim, então, X coisa não vai rolar, porque etc e tal. Eu lembro muito desse dia. Eu falei assim, vamos fazer assim, só dessa vez. Você é um ator, atriz, eu não vou falar quem é a pessoa. Você é um ator, atriz? Sou. Então, é só dessa vez que o ator, a atriz vai falar essa palavra. Porque eu preciso que ela seja dita. Não sou eu, o texto precisa. Era um filme, era um longa bom pra caramba. Esse longa precisa disso. Só dessa vez, depois não precisa falar mais. Juro pra você. E a pessoa falou. Então, eu penso que a direção, ela precisa ter conhecimento técnico. É importante a vivência. É importante a experiência, né? Vejo diretores novos na cadeira como diretor, ok. Você tem uma experiência de cátedra, ok. Mas a vivência, ela é fundamental. Ela enriquece o trabalho, com certeza. E nessa vivência, esse feeling da leitura, não leitura de texto. Da cultura, de formação cultural. A formação cultural é importantíssima. Mas a capacidade da leitura do outro, porque o diretor, quando ele está em estúdio dirigindo, o ator cruzou a porta, você tem que saber como é que o ator está. Você tem obrigação de saber como é que aquele ator está. Você vai olhar no olho do ator, ele está triste. Você vai fazer uma comédia. Como é que você vai preparar esse ator? Que você não está no teatro? E você não tem muito tempo, exato. Você não vai fazer laboratório. Como é que você vai trazer isso? Por outro lado, o ator, quando ele vem, a clássica, né? Você deixa a bagagem lá fora e entra. Em segundos você vai ler. O ator, né, se tiver dublador, vai se colocar ele vai ler e vai colocar ali, né? Num estalar de dedos, ele vai colocar a personagem. E esse diretor que está aqui, ele tem que entender esse ator. Ele tem que dar tempo para esse ator se situar. Como você vê o futuro da dublagem? Olha, eu não sou pessimista, né? Tem a história da IA, que a IA, e o pavor da IA, etc. Eu penso o seguinte, a IA veio e vai ficar. Vai sair, isso é fato. Não vamos botar ela para correr nunca. Não, ela veio, ela tá o pessoal técnico aí tá se esmerando. Eu me lembro quando chegou o Pro Tools, foi um escândalo aqui em São Paulo. Eu lembro. Nossa, quando eu lembro que eu dublava aqui. Pois a Alamo foi a primeira. Você lembra quando eu cheguei na Alamo para dublar? Tava todo mundo apavorado. Todo mundo no frisson. E era o único estúdio que tinha o tal do Pro Tools. É verdade. E só os especiais é que dublavam lá, só Fina Flor. E aí eu tentando entender o que estava acontecendo. Ai, eu não sei o que. Mas o que é? Não, porque o Pro Tools. Eu falei, tem o Pro Tools. Não, mas é só no estúdio, não sei das quantas. Eu falei assim, vai pensar que pena. Porque eu ia continuar ainda com os DA da vida, porque eu não fazia parte da Fina Flor. E foi um frisson. Aí veio o Pro Tools com lettering.
Quando eu vi o lettering, eu sabia que não ia dar certo, porque já tínhamos feito esse teste lá embaixo. Aí eu pensei, eu vou falar pros caras que não vai dar certo? Os caras não vão acreditar em mim. Não sei se você lembra, você tinha o lettering que corria aqui Ai, que embaixo. agonia que dava aquilo. Então, quando eu olhei, eu falei assim, não vai dar certo, o texto na tela não dá certo, a gente já fez isso, a gente tirou e voltamos pro texto físico. Eu falei, mas não vou falar pra ninguém, que o pessoal, que todo mundo tão sabe de tudo, quem sou eu aqui na fila do pão, né? Fiquei na minha. Ai, o texto na tela, e eu não sei o quê. E eu tô na minha, tô quieta. Ai, tiraram o texto da tela. Eu falei, porra, finalmente, então os caras perceberam que não ia dar certo. Então, e aqui em São Paulo, não ter o Pro Tools, eu achei de um atraso. Porque você ia gravar um filme, demorava pra caramba até o coitado do Demorava. Trocar técnico. o rolo. Troca o Trocar o rolo. rolo, trocar um não sei o quê. Eu pensava, gente, pelo Pois amor é. de Deus. E hoje a IA ela vem como mais um instrumento técnico para ajudar o É, trabalho. a IA hoje, quer dizer, é claro, uma outra configuração, né? O Pro Tools, ele veio no sentido de agilizar, né? Os profissionais tiveram que se adequar com a rapidez do Uhum, processo e tal. uhum. Alguns reclamam até hoje, inclusive. Ah, porque antigamente tal. A IA hoje, ela veio, talvez oferecendo um risco maior para o profissional, que é isso que a gente vê aí, Eu a acho que grita. para aquele profissional do tipo daquele voice-over que você fazia. Então, a grita que está acontecendo é de um pessoal que não tem essa segurança, né, do Do ator, enfim, ator, do do ator, ator. e que pode ser substituído por qualquer um, na verdade, Exato, né, exato. pelo Com X e tal, certeza, com vai fazer o certeza. homem, não desvalorizando, né, porque fazer Não, o não, homem não, com 312 que está atrás da certeza, coluna, você tem que ter talento para gritar com socorro. Se você certeza. souber gritar socorro, socorro não sai. Aham. Mas eu penso que ela vai otimizar a produção, né? Vai otimizar, vai minimizar gastos aí do cliente, etc. Mas, se você tiver uma produção que precise de um trabalho de ator, que precise, né, de uma entrega, vai ter que ser ator, Com certeza. entendeu? Então eu penso que o futuro da dublagem, né, resumindo, talvez fique mais complicado para as novas entradas, não sei, talvez fique. É, talvez essa peneira, que é uma peneira natural, né, Uhum, que uhum. acontece, ela seja um pouco mais minuciosa, talvez, né? Isso se seguir esse ritmo que eu penso. Quando for um trabalho mais elaborado, um cinema, Uhum, enfim, uma uhum. produção que o cliente exija e tal. Então essa peneira talvez haja, ela vai acontecer. Por outro lado, eu digo o seguinte, que na dublagem, assim como em qualquer outro setor, se o produto for bom, ele fica no mercado, né? Uhum, uhum. Embora nesses anos que eu tenho de dublagem, eu tenha visto muito produto bom passar e não ficar por Mas N por fatores. escolha, Por N por fatores. A pessoa não escolha. segurou a onda. Porque Exato. eu digo também que a dublagem é uma profissão cara. Uhum. Não é uma profissão barata. É cara. Hoje em dia mais ainda, porque você faz o curso. Aí você dá. Hoje, acho que não tem mais Monta estágio. estúdio. Para quem é pro empresário. Acho que não tem mais estágio hoje em dia, né? Mas antigamente o pessoal vinha e ficava. Não, não para quem é empresário, home, para gravar em casa. Aí sim, é claro. Depois da pandemia, eu já tinha Aham, estúdio antes, na pandemia o exato. pessoal tem. É, para quem está entrando no mercado, você tem que ter um cacife para se manter até que você entre no mercado Em efetivamente, toda profissão, né? né? Você tem que Então ter. eu digo que para você entrar no mercado, você precisa de persistência, né? Sim. Acho que a palavra ali, se eu tivesse que eleger uma palavra para o povo entrar no mercado, é persistência, né? Você tem que ter essa persistência, entender o processo Uhum, e elaborar o seu produto cada vez mais. uhum. Esse produto tem que, porque se ele tiver qualidade, é imbatível. Com Não certeza. importa se é mulher, homem, jovem, Aham, rouco. aham. Ai, mas a minha voz é rouca, A minha voz não é não bonita, existe voz não é voz bonita na bonita, dublagem, existe a exato, voz. exato. Disse a Na sua, dublagem existe a claro. voz e a interpretação. Aham, E se você é ator, você faz qualquer coisa. claro. Quando você me pergunta qual foi a personagem que mais, como atriz e tal, não sei dizer. Porque eu fiz negras maravilhosas, eu fiz drogadas, fiz prostituta, vadia, né? Uhum, uhum. Então, o ator ele está a serviço de. Sim, O ator é um serviçal. com Você está a certeza. serviço dele, não importa. Eu vou te oferecer para você. Ó, a personagem você vê a canequinha vermelha. Vou dar o Uhum, meu melhor aqui. aham, Não vai falar nada, só vai entrar, não vai nem olhar. Coloquei a canequinha vermelha. uhum, Ai, a sua personagem é a rainha, não sei das quantas. E sou a rainha e vou lá na rainha, aham. né? É isso Então, mesmo. o dublador, o ator,
em dublagem, ele tem que cuidar muito bem do seu produto. Ele tem que se renovar, não pode viciar. Uma vez eu escutei de um, O famoso dublês, uma né? vez eu escutei de um amigo, diretor, que infelizmente vou esquecer o nome dele, dirigiu muito na Marshmello. Ele já faleceu. Cabelo grisalhão, bonitão. Esqueço o nome dele sempre. Esqueço. E eu fui dublar com ele, não lembro o que que era. E ele assim pra mim, Diana, posso pedir um favor pra você? Eu falei, pode. Não vira dubladora. Essa foi a pior chamada na chincha que eu recebi no mercado. Sim, porque outra. Porque você se acomoda. Exato. Se você se acomoda. Olha, a mulher, a John, não sei das quantas e tal. Se olhar, a mulher ela é loira, não sei o quê, e tá lá com o marido. Oi, querido. Oi, tudo bem? Isso aqui, tá. Você sair dali, você vai fazer outro filme. É a Zé, não sei das quantas, tá com o filho. Meu querido, é a Da mesma mesma coisa. Exato. Aí quando você vê o público fala assim, gente, não aguento mais, são os mesmos dubladores. Aham. Não é o mesmo E o dublador. pior é que não é o mesmo, Não, exatamente. é a mesma interpretação, ou a mesma falta de. Exatamente, é isso mesmo. Entendeu? Então eu digo pra você que eu, na dublagem, sou uma pessoa extremamente crítica. E não escondo as minhas críticas, sabe? Eu não escondo. Eu acho que eu não sou agressiva, eu tento não ser agressiva. Eu acho que não sou. Mas eu critico porque, cara, a qualidade, ela é fundamental. E o artista, e a dublagem em especial, ela invade as casas. Uhum. A criatura que tá lá na casa dela, o filho acorda, ela liga a televisão. A dublagem invade a casa desde de manhã. Ela faz companhia pro filho, pro adolescente. Então o que você fala, que a forma de você falar, ela vai se refletir lá. Exatamente. A colocação verbal que você usa Quando aqui, eu digo, relax, aí que eu digo, nós somos mestres. Nós somos mestres. aquilo vai ser Nós replicado. temos que ter muita responsabilidade. Então, essa responsabilidade, ela tá indo pelos dedos, entendeu? Uhum, Nos meios exatamente. profissionais. Eu faço sempre essa É chamada da verdade. chincha. Me diga uma coisa. Estamos aqui a Nem sei que horas são. bastante tempo. Já Também tô não, estourando o horário, não, né? não tem, Eu falo a para um gente não caramba. estoura o horário, porque a gente poderia ficar aqui muito, muito, muito mais tempo. Mas o que você diria agora para o público que está lhe assistindo e que ouviu esta aula sobre ator, sobre palco, sobre dublagem, sobre como, o que você diria para aquela pessoa que quer entrar neste mercado? Que não fez nada, gostou, ouviu tua voz, reconheceu tua voz neste ou naquele personagem. Como é que eu faço para fazer isso? O que você diria? Olha, eu diria, se você quer entrar na dublagem, né? Você gosta da dublagem. Eu penso assim, antes de gostar da dublagem, goste da vida. Se você gostar da vida, já vai ter assim pelo menos uns 50% de caminho já percorrido. Porque você gostando da vida, você vai acontecer o quê? Você vai eleger alguns elementos que você vai admirar ali no seu dia a dia, que são os mais diversos. Às vezes até de algum seriado que você gosta e tal. E quando você se identificar com algum desses elementos, seja ele de um seriado, seja o cara da padaria, seja quem for, você vai querer entender como é que ele vive. Como é que ele faz? Como é que aquele cara da padaria, como é que o padeiro serve o pão? Como é que ele pergunta para alguém, quantos pãezinhos você quer? Café com leite, sem leite? Você vai querer entender, por exemplo, como é que aquela mulher daquele seriado que você gosta tanto, como é que ela enlouqueceu quando viu o marido com alguém? Ou como é que aquela jovem, aquele jovem, tem aquele surto advindo ali de uma droga que ele consumiu? Como é que a pessoa chega naquele estágio? E para você entender como é que essas criaturas que você admira chegaram naquele estágio, você vai ter que entender quem são essas criaturas, como é que elas respiram, como é que elas se movimentam, como é que é esse movimento de braço, de mão, como é que ela olha. E isso quem vai te oferecer vai ser uma vivência no teatro. Se você for ator, você vai conseguir conhecer em minúcias e na intimidade cada uma dessas personagens. Ou as personagens reais, que pode ser o cara da padaria, pode ser o seu médico, o seu namorado, enfim. Ou aquelas personagens que você admirou ali no filme que você foi ver no cinema, a série. O teatro vai te favorecer isso. E aí, quando você for ao teatro, quando você participar disso, quando você tiver essa vivência, quando você estiver sensibilizado para isso, você vai entender essa voz.
Você vai entender essa interpretação. Você vai entender esse sincronismo entre voz e emoção, voz e sentimento. E aí, você pode procurar hoje em dia um curso de dublagem. Por que depois de tudo isso? Por que depois desse trânsito pelo teatro? Porque quando você chegar na dublagem e você for ver ali na tela uma personagem qualquer, seja ela qual for, o homem, como eu falei agora, o homem da coluna 807, a mulher, a woman 97, a voz do alto-falante do hospital, quando você se confrontar com esse trabalho, você vai entender e vai lembrar da sua vivência no teatro. E não é que você vai trazer tudo aquilo que você fez no teatro para cá, para o microfone, quando você estiver no microfone. Você vai trazer o know-how, que é o que eu digo como diretora. O que eu preciso do ator em dublagem quando ele vem para mim? Eu não preciso que ele fale como ele fala no teatro. Eu não preciso do gestual dele. Eu só preciso do know-how. Eu só quero que ele traga para mim a vivência que ele teve em todo aquele processo de aprendizado. Inclusive aquelas vivências de personagens que ele teve. Então, um conselho. Você gosta da dublagem? Admira bastante? Faça esse percurso. Eleja alguns ícones aí e vá buscá-los no teatro, exercitando. E depois vem pra cá, vem fazer companhia pra gente. É isso aí, moça. Perfeito. Realmente, você pensa exatamente como eu penso. Perfeito. Que coisa boa encontrar parceiros no... É que eles se Que perpetuem, né, de alguma coisa maneira, né? boa, mas é isso mesmo. Mas eu acho que estas conversas é que fazem com que este público que está nos assistindo descubra a importância desse trabalho. Não é uma voz, Não é um trabalho de ator que existe por trás disso. É uma experiência de vida que existe por trás disso. É uma entrega, né? Você tem o ator em dublagem, é uma entrega. Ele tá te dando a oportunidade de ali, na intimidade da sua sala, do seu quarto, do seu celular, é, compartilhar as emoções que ele está te passando. E da forma mais fidedigna que ele souber também, né? Aí a gente vai discutir qualidade e tal, é outra coisa. Mas é que a gente não vai falar agora. Fica para outro papo, tá Isso, bom? ok. Adina, querida, muito obrigada. Obrigada pelo convite, fiquei muito lisonjeada, por essa mesmo. aula sobre. Eu queria muito conversar com você dessa sua história do palco que eu conheço bem, que eu tive lá junto, que eu torci o pé lá em Santos fazendo Lá em Santos? no teatro. Você torceu o pé lá? Eu torci daquele teatro que a gente estava fazendo um trabalho do sindicato. Ah, sim, a regional, né? É, Foi na sua época, regional, exatamente. exatamente. Você estava como diretora aqui no SATED. Pois Nossa, é. o negócio foi longe, hein? E eu falava assim, tem que ter uma regional na Baixada. Eu fazia um Pois movimento exatamente. pra Aí a regional, é gente foi verdade. pra lá. Aí vocês colocaram a regional, Pois é. que hoje em dia não tá mais, inclusive. Não tem existe mais, regional, né? É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Muito bem, Mas minha filha, valeu, valeu. muito obrigada, foi muito bom te ouvir. Tenho certeza que esse público amou o teu Ai, papo. tomara que eu tenha acrescentado. Com Foi certeza. De coração, tomara mesmo que eu tenha acrescentado. Muito obrigada. Muito Obrigada a você. mesmo. E parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. Obrigada, me dá um beijo. Beijo grande. E até a próxima. Até a próxima. Né? Até a próxima.